tinham essas fitas? Porque vocês tinham quantos anos então, aí? O lance foi assim, quando eu comecei a gravar, né, com eles, assim, periodicamente, o Fausto vem com essa ideia de fazer os personagens de Hermes e Renato, de satirizar aquele lance que a gente já estava falando aí com o Felipe já estava falando, que a gente já brincava sobre isso e tal. Aí o Fausto veio com essa ideia, né, de satirizar, de fazer um... Ele criou, inclusive, os nomes Hermes e Renato. Né? Mas por que? Tinha a ver com algum personagem de Porão Chanchado ou só sonora, o lance sonoro? Não, ele... Sonoro. Sonoro, principalmente. Hermes e Era Renato. o... Nome de canalha. O Hermes era um professor de matemática, acho que ele tinha lá no cursinho. Sim. E o Renato era um maluco que a gente zoava lá no... Renato Capivara, era um maluco. Um maluco que jogava bola com a gente lá no condomínio que o Fausto tinha o apartamento lá na Barra. E a gente jogava bola com o maluco tal de Renato Capivara e a gente falava, Renato, deu um carrinho. O Renato Capivara, o maluco tinha pelo, tipo, parecia um hipertricoso, tipo eu hoje em dia. Mas tinha muito a ver também, a gente sempre teve esse lance, né, pela sonoridade do negócio. Parecia nome de Hermes e Renato. De cafajeste, né? E aí tinha uma peruca velha lá, que ele me falou assim, ó, toma essa peruca aí, vê se fica boa em você. E aí ele também já tinha do Renato, já tinha separado para ele, penteou a peruca toda, né, certinha, botou o Ray-Ban. E aí eu tinha catado umas roupas velhas do meu pai também, um paletó do casamento do meu pai, coisa bem antiga, assim. E aí formou a dupla ali, ficou com uma cara de cafajestagem pura, assim. E a gente começou a se empolgar com aquilo, né? E começamos a gravar e tal, né, periodicamente. O Filipinho vinha, participava, né? O Filipinho morava em Juiz de Fora na época. Ainda estava em Petrópolis, aí depois fui para Juiz de Fora. Sim. Aí vinha gravar. O Bruno Suter, também, que estudava comigo, fez segundo grau comigo também. A gente trouxe para gravar com a gente e tal, era amigo também desde moleque. E aí que o negócio foi criando corpo. Aí teve uma promoção chamada Voz MTV, né? Que era para a audiência mandar 15 segundos de vídeo, né, qualquer gravação. Esses 15 segundos, se fossem legais, eles iam passar na programação da MTV. Eles né? passaram como drops ou num programinha? Eu não um lembro drop disso. no intervalo comercial. Né? E aí a gente aproveitou esses 15 segundos de espaço que eles deram, mandamos 2 horas de fita VHS com tudo que a gente tinha gravado. Vocês não mandaram só 15 segundos, não? Separados? Vocês mandaram tudo? Não, a gente mandou os 15 segundos mais das 2 horas de fita. Caralho. E aí, quando bateu lá, como foi? Tinha um papelzinho, né? Essa fita contém cenas, não sei o quê. O Fausto escreveu um textinho e colou na fita. Não me lembro exatamente o que era agora, mas tinha isso. O Filipinho pode contar melhor. E aí, como que foi? Como que bateu lá na MTV? Como teve esse retorno para vocês? Cara, eu fiquei sabendo, assim, depois... Porque teve muitas pessoas... o filho feio não tem pai, né? Mas quando o filho fica bonitinho, né? Todo mundo viu lá e... Porque no início a gente não sabia muito bem quem tinha recebido essa fita, mas depois que a coisa começou a ficar... Ficou famoso, né? O programa. Porque no início, logo nos primeiros meses, a coisa ficou virou um hit, né? Como fala viral. Seria um viral. Viralizou, Antes de existir o viral. Um meme. O Hermes e Renato, né, cara? Os personagens falavam palavrão. Cara. Muito escrachado na televisão. Isso não era uma coisa muito comum. Não era comum, não. Ninguém cara. falava. Ninguém falava. Daquele jeito? Daquele jeito ninguém falava. O João Gordo falava no programa, mas era uma forma diferente. Sabe? Ele falava no meio de um monte de coisa, ele falava lá uns palavrões, e ele estava falando, comunicando umas coisas, e ele soltava os palavrões. Mas os personagens não, eles vinham com a boca cheia, um take fechado. Sua puta, não sei o que, seu filho de uma puta, vou te meter uma bala na cara. Na verdade... E aquilo... Pode falar palavrão, beleza? Falar aqui? Aqui? Porra! Ótimo, né? Então, beleza. O cara acendeu o maior baseado aqui do Mate Leão do mundo. Os primeiros diálogos do Hermes e Renato, foi inclusive o Fausto que escreveu, era assim: Hermes, eu acho que aquela filha da puta da tua mulher está te traindo. Aí eu, né? Era isso, né? Hermes, eu acho que aquela filha da puta da tua mulher está te traindo.
Aí eu falo pra ele, ô caralho, mas por que você não mete logo uma bala nessa filha da puta e acaba logo com esta merda? Ele, porque eu só desconfio, ô caralho. O primeiro diálogo era isso. Todas as falas tinham palavrão. Cara, eu lembro que, cara, era uma coisa muito diferente. Muito diferente. Chamava atenção. Passando, você zapeando, chamava atenção. Tinha uma coisa de culto também. Até um pouco depois veio... Lógico que não copiaram a gente, mas era uma sincronicidade ali que tinha o Beastie Boys. Lançaram aquele clipe. Qual era o nome? Não, na verdade, acho que é antes até. O Sabotage é de 98, 97. É? Ah, é? É. O clipe do Beastie Boys com aquela linguagem. As pessoas associavam muito. Na verdade, a gente no final dos anos 90 estava rolando um resgate dos anos 70, já com o Jamiroquai, já com o Beastie Boys, com essa linguagem. Tava rolando Adidas com aquele tênis baixo da Adidas, que eram o Puma do Bruce Lee. Tá. Então tava rolando um visual anos 70 revisitado pela cultura pop do final dos anos 90. Tava rolando isso. É o que a gente tá vendo agora com os anos 80. Os anos 80 tá sendo revisitado há 20 anos. Não, mas agora, depois de Stranger Things, essas... Pegou peso? Não, mas tá há 20 anos. Eles estão revisitando, quase 20 anos, 15 pelo menos, estão revisitando os anos 80. Pelo menos. Agora eles vão revisitar os anos 90, que vai vir com aquelas camisas da Omino, que vem até aqui, assim. Não, e aquelas pulseiras dos anos 90 que era... A manga vem aqui. Aquelas pulseiras que vinha até aqui, lembra? Umas pulseiras coloridas, fluorescente. Tu lembra disso? Feio. Anos 90? Não. Muito horrível. É que dos anos 80, pô, eu lembro que todo mundo consumindo nos 80, que nem foi há 2, 3 anos atrás, eu nunca vi isso, cara. O quê? De anos 80 pra caralho, assim. Sabe, de o pessoal resgatar. E olha que os caras descobrirem coisas. É estranho, né? Porque pelo menos é a minha época de criança, né? E tem coisa nos anos 80 que era ruim de verdade, né? Cara, tudo era ruim. O penteado era ruim. Não, cara, muita coisa boa nos anos 80. Não, tinha muita coisa música boa. Era boa, mas tipo... Não, mas por moda exemplo, era estranho. o rock brasileiro era ruim. Era ruim. Era ruim. Não, Vamos ser sincero, era ruim. Blazer com ombreira era bom? Não era maneiro. Não era maneiro, não. O cabelo da galera também não era maneiro. Cara, eu vejo minhas fotos... Todo mundo tinha permanente, todo mundo parecia poodle. E a calça era aqui em cima, cara. Você já viu as calças jeans? Vinha aqui em cima. Não, se apertasse demais o cinto, tu morria enforcado. Cara. Era foda. Mas o de vocês era anos 70, Era né? 70, revisitando os anos 70. E aí, porra, no promo bateu essa fita. O promo era o departamento que cuidava da arte gráfica do canal, que era a piração da MTV, que era né? o cartão de visita, né? Porque era aquela coisa que quando a gente entrava na madrugada da MTV, ficava aqueles vídeos gráficos que tinham tanto da gringa e da brasileira também, porque... Tinha muita coisa feita aqui também? Sim. Sério? Era um celeiro de qualidade, talento. velho. Cara, os caras eram muito bons. O próprio nosso primeiro diretor, o Gus... Gustavo Guimarães, um grande abraço, Gus. E o Gus era um dos caras que faziam essas vinhetas. Tinha o Gus, tinha o... Era feito tudo lá dentro mesmo ou era comprado de fora? Não, eles faziam tudo lá dentro. Porra. Faziam vídeos às vezes eram só parte gráfica. Às vezes pegavam coisas de fora e repaginavam. Tinha muita coisa de fora também, da MTV gringa e das MTVs de outras praças, a europeia, a asiática, porque tinham muitas MTVs. Mas era um laboratório, o promo era um laboratório criativo. Valia tudo, né? Eles não eram programação. Tá? Não, era separado. Eles eram o 4º andar e a programação era o 5º andar. Tá. E era dirigido pelo Jimmy Leroy. Esse não é o nome do cara. Jimmy Leroy? A gente até usou isso, né? Vocês usaram? Usamos no Área 51. Área 51, Jimmy Leroy.